Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fiquei pensando, coitada dessa mulher, nem depois de morta vai dar sossego para a coitada, Tem que saber de quem que ela é esposa. Mas esse não é o tema da liturgia de hoje, porque a resposta de Jesus justamente calou tanto os saduceus que ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus, porque a visão dos saduceus estava pautada nessa realidade terrena. A visão dos saduceus era muito limitada a esta vida terrena. Mas, na resposta de Jesus e segundo o ensinamento da igreja, nós sabemos que a vida eterna, ela é misteriosa, mas ela não é inexistente. Ela é misteriosa. O catecismo, lá no número 1043, chama esse momento da nossa vida, que é a nossa morte, de uma misteriosa renovação. Então, é um mistério. Nós nos deparamos diante de um mistério. Mas sabemos também, pelo ensinamento da igreja, que a ressurreição, a exemplo da ressurreição de Jesus, a nossa ressurreição é uma obra da Santíssima Trindade. Porque o Pai, Ele nos quer para Ele, Ele nos quer perto dEle para sempre. Por isso Ele nos deu o Seu Filho, que é chamado de Pontífice. Pontífice quer dizer que faz ponte. Nós temos acesso ao Pai do céu por causa do Seu Filho Jesus, que deu a sua vida por mim e por você. E, pela ação do Espírito Santo, nós seremos ressuscitados. Tanto é que a primeira leitura apresenta este agente da ressurreição. A primeira leitura fala daquele sopro de vida, o pneuma zoé, o sopro de vida eterna. Nós recebemos pelo Espírito Santo esta graça e receberemos também na nossa morte este sopro de vida para a nossa ressurreição. Então a ressurreição é uma obra da Santíssima Trindade. Só que, para entrarmos
na vida eterna. Para sermos ressuscitados, precisamos morrer. A passagem é a morte. E o mesmo Catecismo da Igreja Católica, número 1013, fala sobre a morte como este fim da peregrinação terrena do homem. Diz que a morte é esta ruptura, a cessação do tempo, o tempo da graça e da misericórdia que Deus oferece a todos. Vou repetir. A morte é o fim da peregrinação terrena do homem. Nós peregrinamos para Deus. Nós caminhamos na direção de Deus. Mas esta peregrinação ela vai ter um fim. E a morte é esta ruptura, é esta cessação do tempo da graça e da misericórdia, porque nós estamos e vivemos o tempo da graça e da misericórdia, enquanto nós caminhamos para Deus. Todos os dias, incessantemente, Deus nos visita com a sua graça e nos dá a oportunidade de nos converter, nos dá a oportunidade de experimentar o seu amor e a sua misericórdia. Mas esse tempo vai se cessar. Esse tempo vai terminar com a nossa morte. Aí que está, porque os saduceus, eles não aceitavam e não queriam esta ruptura. Porque a compreensão dos saduceus era de que a vida eterna fosse uma espécie de prolongamento dessa vida. Essa vida terrena se prolongava, não é, na vida eterna. Tanto é que vocês viram qual é a pergunta que eles fizeram, de quem que vai ser essa mulher? Ela vai ser esposa de quem lá na outra vida? Não é? Como se a vida eterna fosse uma forma de esticar um pouco essa vida aqui e levar essas realidades para as realidades celestiais. Mas aí nós entendemos isso porque o Evangelho, infelizmente o português traduziu só com a palavra casado, mas não é a palavra casado, o homem foi casado, ele tinha mulher. O verbo ter aqui é um verbo de posse, porque os saduceus pensavam justamente nesta vida como posse, por isso que era difícil entender a vida eterna, que é puro dom. Então, quando nós vivemos esta vida aqui, terrena, baseada na posse, nós temos muita dificuldade de entender a vida eterna, porque a vida eterna é puro dom. Por isso que nós temos que aprender desde já, não é? A usar as coisas e amar as pessoas, porque muitas vezes nós usamos as pessoas e amamos as coisas. Nos apegamos às coisas materiais, às realidades desse mundo e usamos as pessoas. Por isso que a mensagem de Jesus, ela é explícita, ela não vai ser de ninguém, porque existe uma ruptura. A vida eterna é algo completamente diverso, é diferente desta realidade. E aí, uma coisa que aparece bem clara nessa visão dos saduceus é aqueles 7 irmãos, né? A lista dos 7 irmãos. Tanto é que a expressão do Evangelho, a tradução literal do Evangelho, era que aquele primeiro, que é o protos, depois vem o segundo, que é o deuteros, depois vem o terceiro, que é o tritos. A palavrinha em grego aqui é muito forte. Primeiro, segundo e terceiro. Vocês perceberam que os saduceus pensam na vida tudo ordenado assim, né? Tudo uma sequência. Tudo ordenado, indicando que eu organizo a minha vida da forma que eu imagino aqui, com as minhas leis, com a minha lógica, né? Só que Deus reverte tudo. A lógica de Deus é outra, não é? Porque, sobretudo, os últimos aqui serão os primeiros lá, não é? É assim que nosso Senhor diz. Então, a lógica é outra, é totalmente diferente. E aqui a palavra irmãos é irmão de sangue. A visão dos saduceus, né, é muito bairrista, muito fechada, só na sua descendência. Mas aqui a realidade é muito mais ampla, porque na ressurreição, o que Jesus apresenta sobre a ressurreição, nós vamos fazer parte da família de Deus. Nós seremos um único corpo, nós seremos um só, nós seremos tudo em Cristo Jesus. Nós vamos habitar Deus, a Santíssima Trindade, como um todo,
não só a minha família, aquele grupo, né? Aquela raça. Não, nós seremos um só. Por isso que é bom já ir aprendendo também, aqui, a alargar o coração, a abrir um pouco a cabeça, não imaginar a nossa vida somente no nosso mundinho fechado, não é? Só a nossa realidade, a nossa família, a nossa comunidade, a minha paróquia, né? O meu país, o meu mundinho, não. Nós temos que ir aprendendo já pouco a pouco a alargar, porque nós seremos tudo em Cristo Jesus. O mesmo catecismo da Igreja Católica fala sobre essa realidade, porque na vida eterna, o Evangelho também acenou para isso. Seremos como anjos, não é? Essa expressão, não é que nós vamos mudar a nossa natureza, não é? Vamos ganhar asinha, não. Mas seremos como anjos, quer dizer que o catecismo diz que a unidade de todo o gênero humano, de todo o criado, nós seremos a comunidade dos resgatados, a cidade santa, e Deus vai reunir o que há nos céus, o que há na terra, debaixo da chefia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seremos submetidos todos a Ele, seremos uma única comunidade. Porque termina o Evangelho, Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Então hoje, ao escutarmos esta palavra, peçamos ao Senhor a graça de viver bem esta vida que Ele nos deu, mas com o coração na vida eterna, sabendo que um dia nós também passaremos por esta ruptura, que é a nossa morte, e também iremos ao encontro do Senhor para também ser julgados dignos ou não de viver com Ele para toda a eternidade. Ele quer que todos se salvem. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém fique longe dEle. Mas hoje nós precisamos começar este caminho de aproximação do coração de Deus. Peça esta graça para você hoje. Você que está aqui, você que está em casa, acompanhando a transmissão dessa Santa Missa. Abaixe por um instante a sua cabeça. Peça ao Senhor agora que visite o teu coração. Peça ao Senhor hoje, nesta liturgia, o Senhor da vida, que Ele também te faça perceber a forma como você tem vivido a sua vida, a forma como você tem feito as tuas escolhas. E peça ao Senhor que abra o teu coração, que faça o teu coração se expandir. E não pensar somente nas realidades desse mundo, mas o teu coração pense nas realidades do céu. Busque as realidades do céu, cresça na graça de Deus, e não somente crescer nas realidades terrenas desse mundo, mas que você cresça na graça de Deus, que você amadureça como fiel, como católico, que você amadureça como filho e filha de Deus, que você amadureça no amor às pessoas, no acolhimento das pessoas, que você viva esta vida terrena com o teu coração plantado no céu. Esta graça, Senhor, que nós te pedimos, por intercessão da tua Mãe Maria Santíssima, por intercessão dos mártires, São Roque, Afonso, João de Castilho, que deram a vida por causa do Evangelho, que foram instrumentos da graça de Deus na vida dos povos indígenas, que evangelizaram com o próprio sangue. Dá-nos esta graça também, se for preciso morrer por causa do teu Evangelho. Nós te pedimos sobre nós a tua graça, para que sejamos fiéis até o fim, até a vida eterna que nos espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.